Vou pagar pra ver, mas na verdade eu sou completamente louco por você. Eu sei que eu pisei na bola e agora eu... Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zezé e Luciano Perfil. Galera, ontem eu tava pensando e eu pensei o seguinte, eu já faço vídeos aqui pro canal já faz um bom tempo, eu nunca me apresentei aqui pra vocês. Para quem não me conhece, para quem tem curiosidade de saber o meu nome, eu sou o Júnior. Então me apresentando aqui, sou o Júnior, prazer. Então bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, mais um vídeo aqui do quadro Vozes que lembram Zezé de Camargo e Luciano. Mais Zezé de Camargo que é a primeira voz, né? Então eu já fiz aqui Léo Magalhães, já fiz Zezé Júnior, já fiz 3 vídeos, já fiz outro cantor também que eu esqueci o nome agora. São artistas que lembram a voz do Zezé de Camargo. Agora o primeiro que surgiu, eu acho que foi primeiro antes até mesmo do Léo Magalhães. O Léo Magalhães ele já veio mais depois, agora ali quase que na mesma época. Mas o primeiro de tudo foi o Eduardo Costa, galera. Que para quem não sabe, no início da carreira ele estourou por conta da semelhança da voz com a voz do Zezé de Camargo. As pessoas compravam o CD, ouviam pensando que era o Zezé de Camargo. Ele teve uma vendagem muito grande, as rádios tocou pra caramba, como o Zezé de Camargo sendo o Eduardo Costa que estava cantando, que é esse CD aqui, ó, que na capa eu encontrei aqui, ó, o primeiro CD gravado da carreira do Eduardo Costa. Porém eu me lembro que na época eu acompanho desde o início mesmo, galera. Eu me lembro que teve uma vez que eu fui pescar e tinha uma casa lá próximo onde eu tava pescando e o cara tava ouvindo esse CD no volume mais alto que tinha e o cara ouviu o dia todinho esse CD. E eu me lembro que a introdução do CD, assim que ele iniciava, começava com aquelas vinhetas, né? Aqueles locutor, né? Que tem aquelas vozona. Apresentamos pra você o mais novo talento, não sei o que, Zezé Cachaça. É isso mesmo, galera. O nome inicial do Eduardo Costa era Zezé Cachaça. Eu procurei aqui no YouTube e não encontrei o CD que tem essa vinheta, mas eu me lembro bem que tinha essa vinheta antes de começar a música, bem no início do CD. E não sei se foi o próprio Eduardo Costa que inventou esse nome, que iniciou com esse nome já que a voz parecia e foi o que chamou a atenção, ou se foi uma jogada de marketing aí do vendedor, porque eu não sei se vocês conhecem a história do Eduardo Costa, mas ele gravou esse CD e gravou só por gravar, deixou lá e teve um cara que pegou, na época era fita cassete, e pegou uma fita e levou, né, pro camelô e gravou lá CD, e nessa época vendia CD e fita cassete. E o cara colocou lá como Zezé. E vendeu muito, muito mesmo. As rádios tocou demais esse CD. E todo mundo achava que era o Zezé de Camargo. Depois, aí teve um cara lá que investiu na carreira do Eduardo Costa. Que aí sim veio o nome Eduardo Costa. Mas eu me lembro que era Zezé Cachaça. Eu nunca vi ele falando sobre isso. Mas eu falo porque eu acompanho. E eu me lembro do CD tocava demais aqui na minha cidade. Então vamos colocar aqui a música e vamos ver se a voz do Eduardo Costa realmente lembra a do Zezé. Naquela época, como eu já falei em outros vídeos, não tinha cantores, era muito incomum você ver um cantor com a voz semelhante à de outro. Não tinha. Hoje em dia, se for ver aí na internet, você vai achar vários cantores que tentam imitar o Zezé de Camargo e outros que têm realmente a voz semelhante, como é o caso de outros cantores que eu já trouxe aqui para o canal para esse quadro. Então vamos ver aí se realmente a voz do Eduardo Costa
lembra do Zezé. Aqui já começa na música, mas no CD da época que eu me lembro tinha essa vinheta. Eu acho que com certeza cortaram. Zezé Cachaça. Devia ser porque ele já bebia demais, né? Andei pensando no que me falou, que seu amor por mim se acabou, que não existe nada entre nós dois. Você vê que tem sim uma semelhançazinha ali, mas se você for ver, nem o vibrato, que é uma das coisas que mais lembra o Zezé, que a maioria dos cantores que tentam imitar o Zezé usam, que é aquele finalzinho de frase estendido, nem isso o Eduardo Costa usava nessa época. Você vê que depois ele começou a usar bastante, depois ele trouxe esse vibrato para ele, né? Ele trouxe. Se você for ver os próximos CDs, você vai ver que ele já usa. Quer dizer, aqui não em todas as músicas, mas tem uma música que é aqui mais na frente que ele já usa bastante, que é aquela música A gente tem que conversar. Ali ele já começou. E eu me lembro que essa era a principal música desse CD. Foi a música que estourou o Eduardo Costa nesse CD aqui, foi essa música. Eu vou colocar só um trechinho porque eu acho que ela tem aí direito autoral. Aqui, galera. A gente vê que é um só violão. A gente escuta que parece que é um único violão. E tudo indica que é o próprio Eduardo Costa que está tocando e cantando em estúdio. É um CD gravado ali bem básico mesmo. A gente percebe pela qualidade, pelo estilo do CD. A gente tem que conversar e pôr as coisas no lugar. Ó, você vê aí que essa foi a música principal desse CD. Foi a música que estourou e que as pessoas ouviam e diziam o Zezé. Você vê que o vibrato ele não usava, pelo menos nessa gravação aqui a gente vê que ele não usava. Depois, se você for ver ele cantando essa música já nessa mesma época, mas já um pouco mais à frente, você vê que ele trouxe o vibrato para ele. Ele já começou a cantar diferente, tipo a gente tem que conversar. Esse que é é a identidade da voz do Zezé, né? Que lembra o Zezé, isso aí. Ele trouxe para ele, mas nessa época que você vê que ele não usava. Acho que já foi mais pra aproximar mais ali a voz do Zezé. Um amor que é tão bonito, bem maior que o infinito, nunca pode acabar. Usava pouco mesmo. Vamos ver aqui mais um trechinho aqui na frente de uma outra música aleatória. Mulher que me fascina, se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua. Procurei amor na rua. Uma coisa que eu observei aqui é que o Eduardo Costa ele evoluiu muito musicalmente, vocalmente desse tempo pra cá. Você vê que Eduardo Costa, a gente conhece ele como um cantor que canta agudo, né? Que ele canta alto pra caramba. Mas nessa época aqui você vê que ele não cantava, ele não puxava muito alto. É uns tons até baixo comparado ao que ele gravou depois disso, né? Que ele gravou músicas altas pra caramba. Ele evoluiu muito, o Eduardo Costa, dessa época pra cá. Agora eu vou colocar aqui um trechinho de uma entrevista antiga, que foi logo quando ele estourou mesmo. Isso aqui foi quando ele estava no auge aí, quando reconhecido no Brasil todo. Aqui o vídeo é de 2009, ou seja, já tem tempo pra caramba. Vamos ver aqui, ele fala sobre, porque nessa época as pessoas já questionavam ele se ele imitava o Zezé.
Ele nunca assumiu que imitava o Zezé. Ele sempre negou, nunca imitei o Zezé. Mas é nítido, quem acompanhou a carreira do Eduardo Costa desde o comecinho, que nem eu, e a do Zezé de Camargo, e é fã do Zezé de Camargo, sabe que ele imitou sim. Hoje em dia não, hoje em dia ele já tem a identidade dele, mas o Eduardo Costa imitou sim o Zezé. Ele pode negar o tanto que ele quiser, mas que ele imitou, ele imitou. Vamos ver aqui a entrevista, um pouquinho, né? Ó, qual o diferencial do Eduardo Costa? Acho que o meu diferencial é que todos os artistas vieram da mídia pro povo. E eu sou um artista que fui do povo pra mídia. Isso aqui é verdade. Isso aqui que ele tá falando, galera, é que o Eduardo Costa, ele, diferente de todos os cantores que estouraram, né, cantores sertanejos, eles vieram pela mídia, pela televisão, né, por canais de TV, tipo o Zezé de Camargo, o Leandro Leonardo. Todos esses cantores, eles explodiram no Brasil inteiro depois que eles vieram para a grande mídia, né, para canais grandes como Globo, SBT, para programas de televisão famosos. E o Eduardo Costa, ele estourou primeiro no rádio, que nem a história que eu falei aqui. Ele tocou primeiro no rádio, tocou muito pra caramba mesmo. Quando o Eduardo Costa veio pra mídia se apresentar em programas de televisão famosos, ele já era conhecido demais no Brasil todo, assim, nas rádios, né? O povo ouvia muito ele de voz, mas ver ele assim na televisão, ele já tava já de um tempo já. Eu sempre fui músico, né? Eu toco piano, toco bateria. Então, o meu diferencial começa por aí. Eu sempre fui músico. Eu sempre escutei tudo, né? Eu sempre escutei bossa nova, sempre escutei samba, sempre escutei rock. Você vê que aqui é no início mesmo, aquele é bem maguinho, ainda não tinha passado por aquele monte de transformação, né? Que ele fez várias cirurgias plásticas aí, ficou bombadão. Sempre escutei jazz, então eu sou um cara, acho que o meu diferencial começa por aí, a minha cabeça é bem aberta, né? Eu sou um cara cabeça aberta pra música. Eu apliquei todo esse conhecimento na música sertaneja. Agora a grande pergunta, olha só. Você imita o Zezé de Camargo? Não, eu nunca tive a intenção de imitar o Zezé, e nem artista nenhum. Eu sou fã do Zezé como eu era fã do Leandro Leonardo, como eu sou fã do Jean Giovanni, como eu sou fã do Leonardo, como eu sou fã do Rick Renner, do Chitãozinho Chororó, do Nego Solimões, do Gini Geno. E tem uma coisa que eu sou fã também, que poucas pessoas sabem, que eu sou fã do Bezerra da Silva, né? O Bezerra, que já faleceu. Então, como vocês veem aí, ele nega que imita o Zezé de Camargo. Desde essa época aqui, ele sempre negou. Sempre ele negou, ele nunca assumiu. Mas como eu já disse, para quem acompanha a carreira dele do início e é fã do Zezé de Camargo, sabe que ele imitou sim. Ele queira ou ele não queira, mas ele deve um pouco do sucesso dele ao Zezé de Camargo, por conta que a semelhança na época de voz fez com que as pessoas se interessassem em saber mais dele. Isso atraiu um público gigantesco para ele, mesmo que ele não queira assumir, mesmo que os fãs talvez esteja fã também que não acredite não que ele veio ao sucesso. Lógico que ele veio ao sucesso pelo o talento dele, isso aí é inegável, mas ele deve também uma porcentagem disso lá no início da carreira dele ao Zezé. E aqui ele fala mais um pouco a respeito sobre ser questionado se imita Zezé de Camargo ou não. Mas eu nunca quis imitar ninguém, nunca quis. E outra coisa, se eu quisesse imitar o Zezé, eu tinha montado uma dupla, né? Eu tinha montado uma dupla sertaneja, eu não tinha me tornado um cantor solo. Eu canto sozinho, eu tenho um estilo de cantar diferente para começar. Eu interpreto de uma forma diferente música sertaneja, né? Tanto que eu não dei certo com dupla, eu tive umas 3, 4 duplas, não deu certo, porque o meu jeito de cantar era diferente. Às vezes o segunda voz não dava conta de cantar comigo, eu acabei largando a segunda. Se a minha carreira fosse uma mentira, eu não estaria onde eu cheguei, né? Graças a Deus, eu tenho quase 2 milhões de discos vendidos, né?
que hoje com a pirataria do jeito que tá, poucos artistas conseguem alcançar esse número. Nessa época aqui, ainda não tinha internet, nem se falava em internet. Talvez tivesse aí, mas era uma coisa para poucos mesmo, no início aí. E nessa época era CD, né? E a pirataria era grande mesmo, galera. Eu me lembro que chegava no camelô, chegava nas feiras assim, era aquela fila de CD de todo tipo que você imaginasse. Todo tipo de CD que você imaginasse, de todo o artista que você quisesse, tinha lá. Naquela época o CD, se eu não me engano, era R$2, ou era R$1, era barato. Naquela época a inflação não era tanto. E o CD no camelô, se eu não me engano, era R$1 ou era R$1,50, uma coisa assim. E os artistas sofriam para vender um CD original, sofria, porque o pessoal achava de saco na feira, né? Então, galera, esse foi o vídeo aí com o Eduardo Costa. Comente o que vocês pensam a respeito do Eduardo Costa. Imitou ou não imitou o Zezé de Camargo no início da carreira? Ele imitava ou não? E se a voz dele nessa época realmente lembra a voz do Zezé de Camargo? Eu acredito que sim, porque atraiu as pessoas, né? Atraiu as pessoas por conta disso, é porque alguma semelhança tem. Não é idêntica, mas lembra. O timbre, o jeito dele cantar, lembra. Esse foi o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!